Nós queremos agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estarmos reunidos em torno dessa palavra, mais uma escola bíblica dominical. Hoje nós tivemos alguns problemas técnicos, né? Então a aula está sendo gravada para ser transmitida para vocês, mas a palavra, que é o mais importante, vai ser ministrada, né? Agradecemos também pela presença da nossa professora Neia, nosso irmão Wendel, que está aqui no apoio técnico. E estamos na nossa lição de número 10, vamos falar sobre intercessão nesta manhã, né? Um tema aí tão forte, um tema tão importante. A intercessão precisa estar presente nas nossas vidas. Nós vamos estar iniciando e pedir para a nossa professora estar orando a Deus, né? Pedindo que o Senhor nos conduza nesta manhã. Amém. A paz do Senhor, queridos. Vamos orar, agradecer ao Senhor nosso Deus. Pai querido, mais uma vez nós nos colocamos aqui na sua presença, Senhor. Muito obrigado. Queremos te honrar, ó Deus, neste lugar. Nos lares das pessoas, Senhor, que estarão assistindo esta live, ó Senhor, aqueles que na realidade, ó Pai, estão de alguma forma amedrontados, assustados, ó Senhor, preocupados. Nós queremos interceder agora por estas vidas, Senhor, para que Tu venhas, ó Deus, agir nos corações, trazendo paz, trazendo tranquilidade, Senhor. Ó Deus, sabendo que todas as coisas estão debaixo do seu querer, da sua vontade perfeita, Senhor Jesus. Aos nossos irmãos que estão assistindo, ó Deus, a esta aula de hoje, que Tu possa, Senhor, verdadeiramente iluminar as suas mentes a respeito desse assunto tão importante para as nossas vidas, que é a intercessão. Querido Deus, conduza essa aula pela sua vontade, pelo seu querer, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos dar sequência, né? Estamos na nossa lição de número 10, estamos aí já entrando, né, nas lições finais. Tivemos aí a oportunidade de estarmos esmiuçando, né, praticamente de versículo a versículo, né, a carta aos Efésios. E tudo aquilo que a gente esmiuça, né, dificilmente a gente esquece. Então é uma carta que vai ficar marcada aí nos nossos corações. A gente está sempre tentando trazer os ensinos mais práticos possíveis, né? Porque a Bíblia é isso, né, irmãos? Não basta simplesmente nós lermos a Bíblia 3, 4 vezes durante o ano, não basta nós simplesmente termos aí uma sequência de leitura por dia, se nós não trazermos isso para dentro das nossas vidas diárias, né? Amanhã é segunda-feira, hoje é domingo, no que nós podemos aplicar a palavra que nós vamos aprender nesta manhã? Então aí cabe a nós como professores, como ensinadores, trazer o mais claro possível, né, a praticidade da palavra, que o ensino da palavra ela é muito prático. A Bíblia é feita para o homem, né? Por isso que a Bíblia sempre se encaixa na vida do homem, vai sempre servir para o homem. Enquanto estiver o homem, né, ou melhor, enquanto existir o homem, a Bíblia sempre vai ser a condutora, vai ser aquela que tem total condições de realmente conduzir a vida desse homem. Amém, irmãos? Então nós vamos estar falando sobre intercessão. Eu gosto de uma expressão que eu já ouvi há algum tempo, que interceder por alguém é literalmente você entrar na frente dele, né? É você tomar a causa daquela pessoa, e nós vamos ver aqui a figura de Paulo entrando aqui num processo de oração, né? Intercessão nada mais é do que orar por alguém, interceder, do que realmente tomar aquela situação, ter aquela empatia dentro de um contexto de dificuldade, de provação, e aí começar a interceder, começar a orar. Então nós vamos estar falando hoje sobre oração, sobre nós orarmos pelos outros. Então é um tempo, né, como a Néia bem apresentou na oração, é um tempo de muito desespero, né? Tem muitas pessoas desesperadas. Algumas não estão suportando ficar dentro das próprias casas, né? Algumas estão procurando os médicos, estão começando a sentir os sintomas até mesmo do Covid-19, mas por uma questão psicológica, né? Não uma questão, não propriamente a doença em si, né? A manifestação dos sintomas começa a aparecer de ordem psicológica, né? São as doenças chamadas psicossomáticas, um excesso de carga emocional muito negativa sobre a mente não suporta e ela transmite a enfermidade para o corpo.
E nós vamos estar falando sobre oração. A oração que é um dos principais canais, uma das nossas bases, né? Uma das nossas bases espirituais. Não é a mais importante e nem menos, né? Mas ela tem dentro aí da nossa vida espiritual. Não dá para dizer que alguém tem uma vida espiritual ativa se essa pessoa não ora. Então, não existe a possibilidade de você ficar só na leitura da palavra e você desprezar a oração. O contrário é o mesmo, né? Alguém que só ora e ignora também o conhecimento da palavra. Então, são coisas que precisam andar juntas, né? Então, e nós Robinho, vamos entrar aí dentro desse contexto. Eu entendo que a base da comunicação é falar e ouvir, né? Quando você se comunica com alguém, você tem que falar, você tem que ouvir. E quando nós nos comunicamos com Deus, é a mesma coisa. Nós falamos através da oração e ouvimos através da palavra, né? Então, a oração e a meditação na palavra são os dois ingredientes da comunicação com Deus. Comunicação, né? Então, quando eu leio a palavra, é o nosso Deus falando, né? É Deus falando comigo. E quando eu oro, é eu falando, né? Exatamente. Somos nós falando com Deus. Então, esse aí eu tenho dito, né, sempre nas aulas, que o acesso a Deus é com certeza o nosso maior privilégio. Né? Nenhuma bênção material, nenhuma bênção, nenhum filho, nenhuma filha se compara a você conseguir acessar esse Deus. Então, a oração é um desses meios, né? Através da oração a gente consegue acessar a presença de Deus e acessar a vontade de Deus. Então, já de início aí, é você que não tem o costume de orar, né? Você que não tem o costume de orar, comece a praticar a oração, né? E daqui a pouco você vai estar começando a interceder também pela vida das pessoas. Dando sequência na nossa aula, vamos para o nosso texto áureo. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Está lá em Efésios capítulo 3, os versículos 14 e 15, tá, irmãos? Então aí já Paulo iniciando aí a intercessão pelos Efésios, né? Nossa verdade prática, a nossa professora vai estar lendo para nós. Devemos interceder pelos eleitos de Cristo para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. Olha lá, irmãos, né? Os objetivos aí da nossa intercessão, né? Interceder pelos eleitos, fortalecidos no poder de Deus, vida na comunhão e exercitem o amor de Deus, né, irmãos? É interessante nós colocarmos aqui em um dos comentários aqui da revista, o autor aqui, ele diz que a intercessão, ela tem o seu recheio principal, né? Ela tem a sua base principal, que é o amor. Né? Então, é impossível eu querer interceder por alguém se esse amor não estiver me constrangendo, né? Então, se eu não sinto vontade nenhuma de orar por ninguém, mesmo já conhecendo a palavra, mesmo estando no reino de Deus, então é sinal de que o meu coração precisa ser enchido, né? Se está cheio desse amor realmente da presença de Deus, para nós conseguirmos olhar para o lado, né? Que intercessão é basicamente você olhar para o lado e ver a necessidade do seu irmão. É você realmente assumir a causa dele e não assumir a vida dele. São coisas diferentes, né? Bem diferentes. Então, é bom a gente deixar isso bem claro, que infelizmente tem pessoas que eles querem assumir a vida do outro. Uma coisa é você interceder por ele, orar para Deus dar graça, se você puder ajudar, condições financeiras, ajudar estando lá, visitando, espirituais, é uma situação. Ninguém pode assumir a vida de ninguém, né? Então, Robinho, já falando a respeito de intercessão, eu acho que a intercessão ela é um verdadeiro exercício de amor. E o amor, nós sabemos que ele precisa ser exercitado, porque como nós já falamos, o amor, ele é muito mais do que um sentimento, ele é uma ordenança de Deus. Deus nos ordena a amar. Quem não ama, na verdade, não tem Jesus, não recebeu Jesus, não houve uma conversão real. Então, eu estava perguntando para Deus assim, se Deus é soberano, eu falando com o Senhor, Senhor, se Tu és soberano e Tu sabes de todas as coisas, e sabe das necessidades de cada um, por que eu preciso orar? Qual a necessidade de orar, se Deus sabe de todas as coisas? E aí veio exatamente no meu coração essa resposta, o exercício do amor.
né? Porque quando eu oro por alguém, por uma cura, um exemplo, né, para que alguém seja curado, não quer dizer que a minha fé, a fé que eu vou colocar em ação, ela vai fazer diferença e Deus vai curar aquela pessoa pela minha fé. Deus pode muito bem estar querendo levar aquela pessoa, né? De repente chegou um momento daquela pessoa e Deus quer levá-la. A minha fé vai fazer diferença? Não, não vai fazer diferença. É a vontade, a soberania de Deus que vai imperar, que vai ser superior ao tamanho da minha fé. Então, por que? Eu perguntava isso para Deus no meu devocional, no meu particular. Deus, por que eu preciso orar, né? Se a tua soberania, a tua vontade soberana, ela vai prevalecer, né? E aí desceu no meu coração exatamente esse termo, exercício do amor, né? Então, quando nós intercedemos por alguém, nós estamos exercitando o amor. Hoje a gente ora por aquela pessoa porque ela está passando por uma dificuldade, seja ela qualquer, seja na área da saúde, seja na área do emocional, seja na área financeira, nós intercedemos por ela hoje. Intercedemos assim de uma forma muito, muito suave, muito sutil. Amanhã nós sentimos a necessidade de interceder por ela de novo. Aí já é com mais intensidade. E a cada dia que eu vou intercedendo, vai sendo com mais intensidade. E aí eu vou perceber o quanto eu amo aquela pessoa. Olha só que coisa tremenda. Então a intercessão, ela faz bem tanto para a pessoa que está necessitada, como para aquele que está intercedendo. Forte, coisa linda, né? E é interessante que quando você começa a interceder, você tira o foco dos seus problemas. Exatamente. Né? Então, às vezes, muitas vezes estamos enclausurados nos nossos problemas. E aí, quando você começa a focar um pouco mais em ajudar outra pessoa, isso alivia também, né? Isso alivia muitas das vezes aquele peso seu, e você começa a entender que existem pessoas com situações muito mais difíceis. É lógico que isso não anula o nosso problema, a nossa dificuldade, mas que realmente alivia muita carga de cima de nós, isso alivia. Então, como a Néia falou, tem benefício para todos, né? Tem benefício para quem ora, tem benefício para quem recebe oração, e esse exercício é importantíssimo, né? Que quanto mais exercitados no amor, né, mais cheio o nosso coração fica dele, e aí com certeza o Senhor vai continuar nos abençoando. Nossa leitura bíblica em classe está lá em Efésios 3, do versículos 14 a 21, eu vou estar lendo aqui juntamente com a Néia, tá? E os irmãos vão acompanhando aí nas suas casas. Vamos lá? Primeiro versículo 14, por causa disso me ponho ao nosso textuário, né? Me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 15, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. 16, para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais corroborados com o poder pelo seu Espírito no homem interior. Aí o versículo 17, passa aí 17 diz assim, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Versículo 20, ora aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder em que nós opera. A esse glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todo sempre. Amém. É um texto riquíssimo, né, irmão, da carta de Paulo aos Efésios, que a gente vai estar esmiuçando. Vamos lá para os nossos objetivos. Temos 3 objetivos nesta manhã, né? Refletir acerca dos propósitos da oração do apóstolo Paulo no poder do Espírito, tá, irmãos? Então ele já dá a dica para nós, né? Destacar a necessidade da igreja estar arraigada e fundada no amor de Deus. Então, como nós falamos, a intercessão, ela tem a sua base principal no amor. Quanto mais amor, né, quanto mais cheios desse amor de Deus, então não dá para nós dizermos que alguém que se diz cheio do amor de Deus
não consegue se compadecer, né? Com situações Impossível. complicadas. Então, porque esse amor a Deus vai nos levar ao próximo. Não tem como, né, nós ficarmos somente preocupados com a nossa vida, com a nossa situação, não estender a mão. A gente fala isso quando há condições, né? Então, a gente está vendo aí muita gente precisando de ajuda nesse momento. Então, é um tempo realmente que, se nós temos essa condição, né? E se nós, a Bíblia fala, né, aquele que sabe fazer o bem, né? Então, dentro de um contexto de que existe a condição de fazer o bem, ele pode fazer o bem, ele retém esse bem, ele está pecando. Exatamente. Então, esse é o momento realmente. Se você não consegue estar presente, você não consegue ajudar de uma outra forma, a oração é uma das ferramentas aí principais. Existem coisas, irmãos, que somente a oração resolve. Somente a intercessão vai entrar ali com providência, porque tem muita coisa que está no mundo espiritual, está no campo espiritual. E no campo espiritual, né, a palavra liberada aí, a palavra de intercessão colocada diante de Deus faz muita diferença. Verdade. Nosso terceiro objetivo, lê para nós, né? Conscientizar de que Deus é capaz de fazer muito além do que pedimos, quer dizer, muito forte, mais, né? abundantemente mais do que pedimos ou pensamos. Né? Esse Efésios 3:20, né, é um dos temas Exatamente. aí forte, né? Tudo aquilo que Ele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente. Então a nossa mente ela não consegue, né? Ela não consegue captar realmente a altura, a largura, a profundidade, né, do que o Senhor tem para nós. Então, o que Ele tem é lógico, né? Assim como um pai, ele vai liberando aí em doses homeopáticas, né? Até porque um filho ainda não tem condições de pegar um carro, de dirigir por causa da sua idade, ele precisa alcançar a maioridade, ele precisa tirar a sua carta, ele precisa fazer as aulas. Com a nossa vida é assim, à medida que nós vamos, né, nos amadurecendo em Cristo, as coisas vão sendo liberadas. Nós já falamos aqui mais de uma vez, o que Deus tem está pronto. À medida que nós nos aprontamos, né, as coisas vão acontecendo. Então, se nós estamos questionando por que as coisas não estão acontecendo, é sinal que falta a nossa parte, falta nós nos aprontarmos, né? Então, o desejo de Deus é esse, é de nos abençoar. Mas Ele não pode nos abençoar se a gente não tiver realmente aí com o mínimo de estrutura para poder receber. Amém, irmãos? Vamos lá para o nosso primeiro ponto, né? Nossa introdução, né? Isso. Nossa introdução. A lição que estudaremos essa semana fala sobre o valor da oração intercessória. Nela veremos o quanto o apóstolo apresentava a Deus à igreja que ele amava. Então, a gente vai ver sempre aí, irmãos, intercessão linkada com amor, né? O valor da oração intercessória. E é bom a gente já lembrar, né? Nessa correria, agora nós estamos aí, alguns estão trabalhando em serviços essenciais, mas aí uma grande parte está em casa, né? E aí precisa separar um tempo para oração. Precisa criar esse hábito, né? Precisa colocar dentro do seu estilo de vida. Porque, irmãos, não vai adiantar nós estarmos com mais tempo e nós agora estamos ocupando esse tempo, né, ou quem sabe com mais tecnologia, com isso, com aquilo, com lives, com atividades em casa, e isso e aquilo, mas e mesmo assim a gente não ter o tempo, né, separado aí para a oração. A oração é um dos nossos pulmões, a gente pode colocar isso, né? Exatamente. É um dos nossos pulmões espirituais, né? Então, nós temos aí a palavra e a oração como as duas coisas aí que realmente não tem como ter vida com Deus, né, sem essas duas coisas. E as duas coisas precisam caminhar juntas. Então, fica a dica para você, né? Não existe um horário, cada pessoa tem o seu horário. Importa que você ore. Exatamente. Importa, eu não consigo orar meia hora, uma hora, tá? Mas você precisa começar de algum tempo. Você pode começar de 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos. Importa que você estabeleça esse tempo. Aí você vai começar a orar, né, no seu particular com Deus. Daqui a pouco o Senhor traz, né? Eu costumo dizer que eu não tenho nada contra
quem tem um caderninho de oração anotado com as pessoas. Eu não tenho esse costume. Na oração, normalmente, quando eu estou orando e o Senhor quer que eu interceda por alguém, essa pessoa aparece. Exatamente. É tremendo isso, já tive várias experiências, né? De estar orando e realmente Deus trazer alguém, e muitas das vezes aquele alguém toma todo aquele tempo de oração, porque Deus entendeu, né, no mundo espiritual, que era para interceder por aquela pessoa. Lembrando, irmãos, se você tem o seu caderninho de oração, tudo tranquilo, como eu falei, cada um tem uma experiência, né? Isso é o que é interessante diante de Deus, ninguém ora igual. Cada um tem uma experiência, tem um particular com Deus. Importa que nós tenhamos um particular. Esse é o mais importante. Como vai ser? Se vai ser anotado, se vai ser de manhã, à tarde, meia hora, 15 minutos, 10, 5. Não, importa que nós desenvolvamos esse nosso tempo, né? Essa prática da oração, né? Que é importantíssima. É um exercício, né? Exatamente, é um exercício. Vamos lá, né? Lê para nós essa parte. Bom, ele nos mostra que a oração intercessória está baseada no amor que temos uns pelos outros. Nossa. Quando isso é uma realidade, a tristeza do irmão nos toca, as dificuldades deles tomam o nosso coração e assim nos colocamos diante de Deus para apresentar as suas causas àquele que tudo pode. Forte, né? Então, quando a gente tem essa conexão, né? Quando esse amor realmente está nos constrangendo, né, irmãos? A gente fica sabendo de uma dificuldade e isso realmente nos incomoda. Exatamente. Né? Então, isso nos toca e muitas das vezes você se vê ali intercedendo por alguém que você às vezes não sabe nem o nome direito, né? Às vezes você fica sabendo de uma situação que alguém te falou, exatamente. E aí esse alguém está intercedendo, tem gente que jejua por essa pessoa, não sabe nem quem é, mas é esse amor, né? É esse amor que vai nos constranger. É lógico, nós não vamos interceder por todas as pessoas, irmãos. É por isso que o reino ele é dividido. Então, quando surge um pedido de oração, o Senhor começa a tocar, né? Ele toca um, ele toca o outro, ele move um, move o outro, tá? Então, às vezes a gente tá recebendo oração, recebendo jejum, a gente não está nem sabendo. Às vezes acontecem as coisas, né? A gente recebe as bênçãos e muitas das vezes a gente pensa que é pela nossa vida, pelo que eu tenho com Deus. Não, é porque tem alguém levantando, tem alguém orando, tem alguém, né, consagrando pela sua vida, e esse alguém ele tá nos bastidores, né? Ninguém enxerga, ninguém vê, mas aquela oração está sendo recebida. Era isso que Paulo estava fazendo aos Efésios, intercedendo e orando, e a gente vai ver algumas bases aqui que Paulo usou para essa intercessão. Isso. Vamos lá. Na intercessão paulina aprendemos que Deus pode fazer tudo além do que pedimos ou pensamos, sendo Ele o único que é digno de ser glorificado. Bem lembrado, bem colocado. Refletir sobre a oração intercessória do apóstolo é o tema dessa lição, tá, irmãos? É interessante nós deixarmos bem claro, Deus nunca faz conforme a nossa medida, né? Eu nunca vi Deus fazer isso. Sempre quando nós pedimos algo, Ele sempre nos surpreende. Exatamente. Nos surpreende no tempo, né? Que muitas das vezes, ou quase todas as vezes, não vem no nosso tempo, né? Não vem na hora que nós queremos, mas e a quantidade também. Nosso Deus, ele não é aquele Deus conta-gota, né? Muito pelo contrário. Nós tínhamos uma vida de trevas, na realidade o Senhor nos justifica através pela sua própria vida, como nós já ouvimos a expressão, nossa conta era negativa, a gente estava no negativo, né? Então Ele se autodeposita, né? Ele deposita... Acredita na nossa conta, acredita, né? Na nossa conta, né? É a mesma coisa que você dormir no cheque especial e amanhecer, não só no cheque especial, mas agora com o valor depositado na sua conta. Foi isso que Ele fez. Essa é a verdadeira justificação, né? É quando o sacrifício de Jesus é depositado na nossa conta que estava negativa. Exatamente. Por causa do pecado. Aquele pecado é apagado e agora nós somos justificados por Deus. Então, Ele faz sempre muito mais além. Então, por que Ele não fez ainda? Mas Ele está demorando, são alguns porquês nossos, né? Mas e por que isso não acontece? Deixa Deus trabalhar.
né? E é bom lembrar que a medida de Deus ela é diferente da nossa, né? A nossa medida, ela vai até um ponto. A medida de Deus, ela é muito maior. É sem medida, como diz a Bíblia. É recalcada, sem medida, exatamente. Transbordante. Então, é muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Meu Deus. Né? Não chegou ainda. E a gente, às vezes, imagina que as coisas irão acontecer de uma forma e a gente idealiza aquela forma para que as coisas aconteçam na nossa vida e Deus faz completamente diferente. Mas esse diferente de Deus, ele é tão satisfatório quando chega, que a gente até esquece daquilo que a gente projetou, daquilo que a gente pediu. Porque a medida de Deus, ela é suficiente. A graça é suficiente. Nós muitas vezes queremos enfeitar a graça, queremos colocar algumas coisas para adicionar na graça, mas a graça de Deus, ela é suficiente. Né? Ela, como o próprio Senhor falou para o apóstolo Paulo, né? Ela nos basta, ela te basta, Paulo. Né? Então, é na fraqueza que nós aprendemos, é na fraqueza que a graça de Deus ela vem sobre as nossas vidas e ela se mostra suficiente sobre nós. Né? E nós muitas vezes achamos que é no momento da força, da fortaleza, nos momentos em que o nosso vigor está ativo, né? Que nós vamos alcançar alguma coisa da parte de Deus. Mas Deus nos surpreende de uma forma tão tremenda que é nos momentos de fraqueza que a graça sobre as nossas vidas se torna abundante. E o apóstolo Paulo entende isso e aí ele deixa registrado, né? Por isso eu consigo me gloriar nas fraquezas. Exatamente. Porque quando eu estou fraco, é quando o fraco dele é quando ele quis dizer que não é a força dele. Quando eu estou realmente frágil, né? Quando realmente eu vejo que não é pela minha força. Não é pela capacidade, né? É uma fragilidade de você não estar em comunhão com Deus, não. A fragilidade que Paulo está dizendo é quando ele reconhece que não é ele que vai fazer. Né? Então, Paulo, a gente vê toda a estrutura de Paulo, né? Toda a estrutura que ele tinha, todo o ensinamento. A Bíblia diz que ele é ensinado aos pés de um grande ensinador. E ele tinha muitos recursos, né? Entendeu? Então, aí ele chega e declara que tudo aquilo ali, realmente, ele precisava da dependência de Deus. E ele compara todos os recursos dele, as capacitações dele, o conhecimento dele como esterco. Ao esterco. Eu considero tudo isso como esterco. Como esterco. Ou seja, ele fala assim, quando todos os meus recursos não são suficientes, né, a graça me basta. Olha que coisa linda, né? Amém, irmãos? Então, vamos pela graça, né? Pela graça que é o próprio Cristo, que é o favor imerecido, que é essa oportunidade que nós temos, tá, irmãos? Então, vamos estar aí na graça, né? Na graça do Pai. Exatamente. Vamos lá, que nós vamos lá começar. Isso. Ponto 1, né? Corroborados com o poder do Espírito, né, irmãos? Então, vamos ver o que Deus tem para nós. O Paulo inicia a sua oração ao Senhor com um pedido duplo, né? O poder do Espírito no homem interior, né? Poder do Espírito. Esse Espírito é o Espírito Santo, né? No homem interior, né, irmãos? Então, nós sabemos que nós carregamos aí as duas naturezas, né? A natureza adâmica, ela não foi eliminada de nós, né? Então essa natureza, o homem natural está lá dentro ainda, mas à medida que nós recebemos aí o Evangelho de Cristo, que nós recebemos a pessoa de Cristo na nossa vida, nós recebemos uma nova natureza, representada aí agora pela terceira pessoa da Trindade, que está dentro de nós, é o próprio Deus, né? Não há diferença, né, entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Na sua essência não há diferença, né? Tivemos atuações diferentes, mas na sua essência é o próprio Deus, é o mesmo Deus. E agora nós temos Paulo aí solicitando, né, pedindo a Deus que realmente, orando a Deus, né, que esse poder do Espírito no homem interior, né, irmãos? Então nós temos essa graça aí. E a presença de Cristo nos corações dos crentes, né, irmãos? Então, Paulo orando aí, pedindo que o poder do Espírito estivesse ali no homem interior e a presença de Cristo nos corações dos crentes. Aí o versículo 16 e 17, Robin, diz assim, ó, para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração,
a fim de, estando arraigados e fundados em amor, aí o versículo 17, 18, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, comprimento e altura e profundidade. Tremendo, né? Então tá aí nosso início aí. Vamos lá. As riquezas da sua glória. Lê para nós, né, por favor. O apóstolo já havia declarado que Deus é o Pai da glória, no versículo 17, cheio de abundantes riquezas de sua graça, capítulo 2, versículo 7, e também no capítulo 3, versículo 8. Significa que ele é possuidor de todas as glórias e despenseiros de ricas e ilimitadas bênçãos. Ele é o ilimitadas, né? Ilimitadas bênçãos. Ilimitadas bênçãos. Isso. Então, estamos precisando de bênçãos, irmão, sim ou não? Né? Sempre estamos precisando, né, das bênçãos de Deus. Afinal de contas, eu lembro que uma certa vez me veio um entendimento, e isso entrou dentro de nós de uma forma com muita clareza, né? Às vezes eu me perguntava, né, por que o cristão não precisa jogar, né? Isso aí tá, quem sabe é uma das sorte, né? Uma das dúvidas aí de muitas pessoas. Por que eu não posso comprar, né? É que todo mundo tem a liberdade. Pelo livre-arbítrio, você pode chegar lá e fazer. O pastor não vai estar na porta de uma lotérica, de algum lugar que fala, não, ninguém vai estar lá para te proibir. O livre-arbítrio, né? nem o próprio Deus, até porque esse livre-arbítrio já começou, nós temos um exemplo lá no Éden, né? Após a criação do homem, o homem é colocado, tem toda a liberdade ali e ele já realmente deixa de seguir a orientação de Deus. Mas o Senhor desceu algo ao meu coração, né, muito forte naquele tempo, de que Ele é quem sustenta a nossa sorte. Ele é quem sustenta. Por que nós precisamos? Está aí uma resposta boa para alguém perguntar para você, por que você não joga? Né? Eu falei, aí a gente pode responder, eu não preciso de outra sorte, porque Ele é quem sustenta a minha sorte. Então, é diferente de você, então... Você pode dizimar sim, você pode ofertar, não trocando, não com barganha, mas confiando de que Ele é a nossa sorte. É Ele quem nos conduz, é Ele quem nos sustenta, é Ele que abre caminho, porque Ele é a nossa única sorte. E acredite, irmãos, nós não precisamos de outra sorte. Se nós tivermos sabedoria, se nós investirmos, se nós segurarmos as nossas vaidades, né? Se nós focarmos nas nossas necessidades, se nós realmente tivermos aí moderação, falando um pouquinho sobre finanças, realmente a nossa vida vai se manter equilibrada. Agora, se nós dermos vazão, né, à nossa vontade, se nós dermos vazão, né, à nossa visibilidade, né, que como é que vai ser, eu vou aparecer assim, meu carro está assim, e se nós dermos vazão, né, ao nosso orgulho, então aí realmente a gente vai começar a fazer algumas coisas que pode nos complicar e aí nós chegamos a questionar essa sorte. Sim. Tá? Mas aí precisa de equilíbrio, precisa realmente segurar. Nós temos muitas vontades, né? E não são em vontades. O Senhor não tem compromisso. A Bíblia diz que Ele suprirá todas as nossas necessidades. Tá? E se tivermos sabedoria, nós vamos ter graça aí. É um assunto polêmico esse, mas deixando bem claro para os irmãos, é Ele quem sustenta a nossa sorte. Amém? Robinho, só para dar uma explicação aí para os irmãos, a palavra corroborado significa enriquecidos, robustecidos, fortalecidos, tá? Então, por isso aí, as riquezas da sua graça, nós somos enriquecidos, corroborados. E essa riqueza aí Paulo fala bastante nisso das bênçãos espirituais, né? Às vezes você pode não ter aí o que muitas outras pessoas têm em relação a dinheiro, a condições, mas a bênção, a paz, principalmente nesses tempos, irmãos. Nesses tempos complicados, que a gente tem que falar de isolamento, de muitas incertezas, né? É um tempo de muita incerteza, sim, mas essa certeza
de que Deus cuida de nós, parece que deixa a gente até meio louco, né? Então é realmente as coisas loucas, né? Alguém se manter em paz, mesmo em meio às incertezas, porque as grandes potências e libera, e abre isso, e abre o comércio, não abre, e agora como é que vai ser? Então, meio a tantas incertezas, esse amor de Deus, essa graça de Deus é que nos sustenta, que nos dá certeza de que, mais uma vez, não somos ignorantes, né? Nós acompanhamos os noticiários, nós sabemos o que está acontecendo, mas a certeza é maior, irmãos. Essa certeza de que o Senhor vai continuar cuidando de nós, ela excede. Excede o entendimento. Por isso que quando a Bíblia fala que a paz de Deus excede o entendimento, ela foge da compreensão. Nós conseguimos ter essa paz porque temos a palavra. Mas quando o mundo olha para nós, ele não entende. Não entende. Foge o entendimento. Né? Então, é essa paz realmente que nós recebemos de Deus. É lógico, temos momentos de agonia. Lógico que temos. Certeza. Temos momentos que a gente se preocupa? Sim. Mas se nós buscarmos ao Senhor, se nós buscarmos estar cheio de Deus, esses momentos serão bem passageiros. Vai vir, não vai encontrar morada, porque aqui dentro já tem uma certeza maior. Aí você falou a palavra certa, é passageiro mesmo, né? Aquele que tem Jesus, aquele que realmente tem comunhão com Deus, ele não vive em desespero. Ele pode passar por momento de desespero. Que é normal. Ele pode passar por momento de insegurança, pode passar por momento de angústia, mas ele não vive em angústia, ele não vive em desespero e ele não vive amedrontado. Ele não respira isso, né? Exatamente. Não é uma constante na vida dele. Né? Amém. Vamos lá. Em razão disso, Paulo pede para que a igreja seja fortalecida com poder, que seja habitada por Cristo. Olha só, irmãos, né? Fortalecida pelo poder, habitada por Cristo e que compreenda o amor divino e tenha pleno desenvolvimento espiritual. Que palavra é essa, né? É lindo, né? Desenvolvimento espiritual. É importante nós deixarmos claro, irmãos, que a vida espiritual ela tem início e ela precisa ter a sua continuidade, né? Ela precisa ter o seu desenvolvimento. Se a minha maior experiência foi no dia da minha conversão, eu não estou conseguindo um desenvolvimento espiritual. Tem que desenvolver. Até porque o próprio apóstolo Paulo, ele chega lá na carta de Hebreus, ele chama a atenção que ele queria dar um alimento mais forte, mais sólido, mas ele já não estava conseguindo porque os irmãos ainda estavam nos rudimentos. Então, tem coisas que são dos rudimentos da fé, que é a base da fé e ainda muitas das vezes nós estamos patinando ali naquilo ali. Exatamente. Então nós precisamos realmente desenvolver a nossa vida espiritual e mais uma vez, não existe fórmula mágica, irmãos. O desenvolvimento espiritual, ele só vem através da oração, da palavra, da comunhão com os irmãos, do jejum, da sabedoria. Tudo isso está dentro da onde? Né? Do nosso grande manual. É o pacote da graça, eu costumo dizer que é o pacote da graça. Né? Como eu vi o comentário de um pastor que ele falou que é o único livro, né, que você, em qualquer momento, você lê com a presença do autor, né? Exatamente. Um autor presente. Então, isso é um grande privilégio. Falando de tecnologia, quando você compra um aparelho novo, por exemplo, você compra um celular novo, ele vem com os aplicativos ali que você não consegue tirar de jeito nenhum aqueles aplicativos. Você nunca vai usar aquilo ali, mas ele está ali e você não pode tirar. Né? Então a graça, ela vem junto no pacote. Tem algumas coisas que vêm no pacote, não tem como você tirar. Né? Não tem como você deletar. Aquilo ali está no pacote da graça. E tudo aquilo que a graça nos oferece, ela é útil para nós. É diferente da tecnologia, que tem muitas coisas no celular que você não usa nunca, mas você também não pode tirar. Fica ali só ocupando memória do seu aparelho. Mas a graça não. Todo o pacote da graça ela é útil para a nossa vida. Tudo que o Senhor tem, usando o termo dentro desse pacote, né? E é
vamos dizer que é um pacotaço, né? De bênçãos espirituais. E a gente tem que aprender a usar, né? Isso que fala, vamos aproveitar, né, irmãos? Muitas vezes a gente já comentou isso, nós temos algumas situações e nós estamos sem utilizar, né? Exatamente. Colocando o termo da Né, o pacote da graça está lá, o pote da graça está lá, cheio de soluções. As nossas soluções estão em Deus, irmãos. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida ao Senhor, Ele tem todas as soluções para nós. E muitas das vezes nós estamos buscando daqui, buscando dali. Exatamente. E a graça está ali, né? Exatamente. E a gente não usufrui, né? De tudo que esse pacote tem para nós. E às vezes querendo deletar algumas coisas que a graça nos oferece, querendo né? Retirar, né? Querendo retirar porque a gente não consegue se enquadrar naquilo ali, né? Forte. Mas assim, a graça ela não vai se adequar às nossas limitações. Nós é que temos que saber utilizar aquele pacote que traz ali. Entrar dentro da forma. Eu costumo usar que da forma nós precisamos entrar dentro da forma, né? Existem formas quadradas, redondas. De acordo com o que você colocar lá o bolo dentro da forma, ele sai. Ele sai, exatamente. E o Senhor, Ele tem, né, uma forma para cada um de nós. Então, como bem colocado pela Né, muitas das vezes nós queremos que o nosso Deus se adeque aos nossos planos. E não é isso, irmãos. Nós temos que nos render aos planos dele. É lógico, por ele ter o tempo dele, o trabalhar dele, a forma dele, muitas das vezes é difícil para nós. Mas o resultado é sempre extremamente surpreendente. E aí eu fico pensando, Robin, por isso que muitas vezes Deus permite que a gente passe por algumas situações difíceis. Por quê? Porque tem algumas coisas ali no pacote da graça que nós não estamos usando, que nós não sabemos nos apropriar dele, mas na hora da necessidade ele está ali. Né? E Deus muitas vezes está querendo que a gente se aproveite daquele aplicativo, vamos usar aí na área da tecnologia, né? Para melhorar alguma coisa na nossa vida, né? Na nossa vida com Deus. E a gente às vezes não usa. E aí então Deus faz o quê? Deus permite que situações complicadas na nossa vida se sucedam para a gente poder tomar posse daquele aplicativo que está parado lá e que a gente não sabe usar. E aí você vai buscar e você descobre que lá tem, né? Que tem. Rapaz, mas aqui tem isso, tudo. Eu não sabia. Exatamente. Então, nosso Deus, Ele prepara realmente algumas situações para você descobrir. Né? Desenvolvimento espiritual. Importantíssimo isso, tá, irmãos? Por isso que a gente sempre defende a leitura, a oração e a comunhão, porque não existe outra forma. Eu vou ficar só em casa adorando. Não dá, irmãos. Para você desenvolver, você vai ter que ter o contato. Exatamente. Alguém vai ter que pisar no teu pé para desenvolver a graça, a paciência. Né? Nós teremos que ter as situações, as experiências com Deus, né? Para nós desenvolvermos e a cada dia mais nós estamos ainda mais maduros e sermos ferramenta de Deus. Verdade. Né? Vamos lá. Ponto 2 aí. Esse ponto 2 para nós, esse primeiro. Fortalecidos com poder. O primeiro pedido do apóstolo é para que a igreja seja corroborada, como nós já falamos, enriquecida, robustecida, com poder pelo seu espírito no homem interior. Capítulo 3 e o versículo 16. Corroborada, né? Como a Né já bem colocou aqui o termo, né, irmãos? Fortalecida, né? Com poder pelo seu espírito no homem interior, né, irmãos? Então, como nós falamos, né, nós temos aí duas naturezas. Esse homem, essas duas naturezas é interessante, né? Às vezes alguém pergunta, né? Mas como é que funciona, né? Como é que vai ser? Quem tem mais força? Então, é simples a resposta, né, irmãos? É quem você alimentar, né? O homem carnal, ele se alimenta, né? O termo já diz, ele se alimenta do que nós liberamos para a nossa carne. As obras né? da carne. E o homem interior, né? Aí, movido aí pelo Espírito, é quando nós nos alimentamos das coisas de Deus. Quanto mais nós nos alimentarmos do que é de Deus, do que é sadio, da sua palavra, da comunhão com Deus, mais essa natureza adâmica ela vai ficar mortificada, né? Mais ela se mortifica e menos acesso ela tem nas nossas decisões. É importante nós lembrarmos isso.
né, uma vida carnal, ela realmente, essa carnalidade vai ter acesso nas nossas decisões. Então, é simples, irmãos, quando a gente vê alguém tomando decisões carnais, é sinal que a antiga natureza está imperando. Está imperando. Né? Então, tira o alimento dele. Não tem como tirar ele. Essa natureza vai conosco até o arrebatamento, né? Então, não tem como tirar ele, tá? Mas tem como tirar o alimento dele. E o que alimenta a carne? A Bíblia fala, a concupiscência dos olhos, é a concupiscência, né? Então, tem lá a inveja, tem a lista lá em Gálatas. Se a gente achar esse texto lá em Gálatas 5,16, né? Então, tá lá uma listinha de coisas, as obras da carne. As obras da carne que você tem que ficar longe, né, irmãos? Fique longe disso, mas não basta só ficar longe das obras da carne. Você tem que se envolver com Deus. Tem gente que diz, mas eu não bebo, eu não fumo, eu não roubo, eu não falo nada, mas não se envolve com Deus também. Então, precisa estar envolvido com Deus, tá? Para que realmente esse homem interior seja alimentado pelas coisas de Deus e realmente faça a diferença. Vamos lá. A única força que habita o crente a se manter firme advém do Espírito Santo, tá, irmãos? Então, é importantíssimo nós deixarmos isso bem claro. A nossa força, nós não somos, não temos e não podemos sem a ação do Espírito Santo dentro de nós. Está lá em João 14, 16 e 17. Tá aí, né? Não? Tá aqui, ó. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Está dentro de nós e é Ele que, né? É Ele que nos chama a atenção. A Bíblia diz que Ele tem o zelo, né? Ele tem os ciúmes, em algumas versões traz essa palavra também. É esse cuidado de que realmente quando nós tomamos alguma decisão que não agrada, ele realmente nos constrange, e é importante esse constrangimento estar em dia, né? Isso é sinal de que a gente ainda tem alguma comunhão com Ele. Exatamente. Porque a partir do momento que nós pecamos e nós já não estamos sentindo mais nada... Consciência cauterizada, né? Quando a consciência cauteriza... É um sinal de que nós precisamos correr e voltar, porque o Espírito Santo está abafado, né, por conta da nossa vida longe dele, tá? Vamos lá. Que atua no homem interior e capacita o crente a perseverar, a manter-se afastado do pecado e a compreender as coisas, que interessante, né? E a compreender as coisas espirituais, tá, irmão? Então é importantíssimo isso também, tá? Então o mundo espiritual é uma realidade, esse mundo espiritual existe, né? Tanto o mundo espiritual aí vamos dizer assim, a parte positiva, são as questões do nosso Deus, e também existe o mundo espiritual aí que os príncipes da potestade, o líder máximo aí, né, o Satanás, que ele atua, tá? Então, ele vai atuando sim, o nosso Deus também atua, então cabe a nós aí estarmos na presença de Deus, quanto maior o nosso investimento, irmãos, tá? Então fica aí uma dica para você nesses tempos de pandemia. Investe na presença de Deus, né? Investe cada dia mais na sua vida com Deus, em conhecer a voz de Deus, em realmente estabelecer uma vida espiritual, né? Saia da superficialidade, né? Quem sabe aí você estava até antes de ser paralisado pela pandemia, superficial com Deus, não conhece a voz de Deus, não sabe, né? Não tem direção. Então esse é um tempo para você estabeleça um contato direto com Deus. É muito bom, irmãos, receber uma palavra de alguém. Eu já recebi algumas, tá? É muito bom alguém te entregar uma palavra de Deus, um recado de Deus, mas nada melhor do que o próprio Deus falar contigo, né? Nada melhor do que você dobrar o seu joelho e o próprio Deus tratar com você aquilo que você precisa. Nós não desprezamos, né? Muito pelo contrário, né? A palavra profética ela é importantíssima aí dentro do mundo espiritual, importantíssimo isso, mas
o particular com Deus, né? A vida com Deus, quando você conhece a voz de Deus, realmente aí a gente está vivendo em um tempo de muita profecia também, né? Sim. Muita gente aí, hoje existe até o disco que não é profecia, você liga e já tem uma profecia pronta. Então há um risco tremendo aí de alguém estar se usando, dizendo que é voz de Deus e não é nada. E quando você conhece a voz de Deus, você tem comunhão com Deus, realmente o Deus ele vai tratar aquilo contigo que realmente você precisa. Exatamente. Bem, vamos lá, né? Para o nosso próximo slide. Opa, vem para nós, né? Habilitados, né, por Cristo. O tópico 1.3 fala de habitados por Cristo. O apóstolo também orou para que Cristo habitasse pela fé nos corações dos santos, capítulo 3, versículo 17, que nós já lemos. O que também não significa dizer que Cristo não estivesse presente na igreja em Éfeso. Verdade, né? Então, o apóstolo pede na oração dele que Cristo habitasse pela fé nos corações dos santos, né? Também não significa dizer que Cristo não estivesse presente, né, irmãos? Então, Cristo está presente na igreja, mas parece que Paulo está querendo mais, né? Se Paulo está intercedendo para algo mais profundo de cada um, né? Exatamente. Para uma profundidade. Algo mais individual, né? Algo particular, mais aceso, né? Nós reconhecemos, nós estamos ali realmente ligados, então Paulo está querendo que a igreja se desenvolva, né? Paulo está buscando ali, orando a Deus, clamando a Deus, para que cada um realmente se entregue um pouco mais. Um pouco mais, exatamente. Então, essa questão da entrega. Então, cabe a nós, né, irmãos? Nós decidimos, quando nós vamos à praia, somos nós que decidimos. Tem gente que vai à praia para ficar no calçadão. Tem gente que decide colocar o pé na areia. Tem gente que já prefere colocar o pé lá onde a água está quebrando. Lá. Dentro do mar. E tem gente que já prefere ir mais. Se aprofundar mais. Mais para o meio. Então, esses níveis também existem no mundo espiritual, né? Se você quiser, né, ler a Bíblia uma vez no mês, é como a gente falou, o reino de Deus ele tem um caráter voluntário. Não vai descer anjo, colocar a Bíblia na tua frente, não vai acontecer. Então, você vai tocar essa vida superficial. Se você decidir ter um particular com Deus, se envolver, se aprofundar mais, também as mudanças, as transformações. Eu costumo dizer que o tamanho da minha transformação é resultado do tamanho da entrega. Quanto mais entrega, mais mudança, mais transformação, mais movimento de Deus. E não é porque o outro que se entrega mais é melhor, não. É porque ele decidiu mergulhar. Né? Ele decidiu. A gente sempre comenta também que as melhores fotos estão lá no fundo do mar, né? Então os mergulhadores, eles captam as melhores fotos ali do mar, lá no fundo do mar. Mas é todo mundo que vai para o fundo do mar? Não são todos, né? Mas o desejo de Deus é o quê? Que nós mergulhemos. E Paulo está com esse anseio. A gente vê Paulo clamando, né? Ele deixa bem claro, a presença de Cristo já está em Éfeso. Mas parece que Paulo está dizendo assim, né, Néia? Deus tem mais. Deus tem mais. Parece que Paulo tá com o pote da graça diante dele e ele está enxergando o pote da graça dizendo, não, tem tudo isso aqui, ó. E vocês ainda não estão acessando. Então é o desejo de Paulo que realmente haja um desenvolvimento mais profundo, né? Vamos lá, o que nós temos? O verbo grego é katoiken, alguma coisa assim, significa habitação permanente. Olha que interessante esse comentário, né? Em oposição à habitação temporária. Isso indica que a oração apostólica era para que Cristo habitasse continuamente na vida da igreja. Essa habitação temporária, né? Então, aqui está dizendo né? Na revista que a gente tem aqui da editora OBPC, nós tivemos a oportunidade de estudar a carta aos Efésios nos nossos encontros de quinta-feira. E com relação a esse versículo aí, está dizendo assim, a vontade de Deus não é habitar como hóspede ou estrangeiro numa casa, mas como seu proprietário definitivo. Nossa, que forte, né?
Então Deus não quer ser hóspede, chegar e ficar uns dias e depois se retirar. Ele quer ser proprietário mesmo. Então é isso que esse termo kaitoken, né, do grego, significa: habitação permanente. Não temporária. Não alguém que vai lá na casa, resolve o que tem que resolver e vai embora. Muitas vezes nós queremos o nosso Deus. Vem Deus, resolve aqui, mas né, arruma as malas e... Essa caixinha aqui, Deus não mexe não, essa daqui só eu que mexo. E o desejo de Deus é entrar... Ser proprietário da habitação. Olha que o proprietário, ele tem acesso a tudo dentro da casa. Pode mudar a planta, ele pode fazer o que ele quiser, mudar os móveis de lugar, abrir o seu guarda-roupa, entendeu? Porque ele é o proprietário daquela casa. Liberdade, né? Ele tem liberdade. Tem as chaves, né? Exatamente. Meu Deus. E é isso que esse termo kaitoken significa. Deus quer ser proprietário da nossa habitação. Forte, né, irmãos? Então, à medida aí que nós nos entregamos ao nosso Deus, ele deseja entrar, né? Mas como nós sempre colocamos também o caráter voluntário. Ele nunca vai entrar no lugar sem que você abra a porta para ele. Então, a nossa vida, nós temos essa liberdade, né? E esse foi o Senhor que nos deu. Então, Ele espera que nós abramos a porta, né? Então, mas... eu tenho absoluta certeza que você não vai se arrepender. Deixa Ele conduzir todas as coisas. Até mesmo aquilo que você acha que Ele não consegue fazer. Ou melhor, principalmente isso. Ele consegue mudar qualquer quadro. Entra em todas as áreas. Lógico, Ele vai agir do jeito dele, né? No tempo dele, na hora dele. Tá? Então, deixa Ele entrar e deixa Ele conduzir todas as coisas. Bem, forte esse comentário, né? Sim, resumo do nosso ponto 1. O poder e a presença de Cristo capacitam os salvos a prosseguirem vitoriosos na gloriosa jornada cristã, tá? Então, o poder e a presença. Vamos lá, senão... Arraigados e fundados em amor. Olha isso, irmãos. Estamos falando de intercessão, tá? E se tirar o amor, não existe intercessão. Vamos lá. O amor é a mensagem central do Evangelho de Cristo, né, irmão? Então, sem o amor não existe Evangelho. Foi por amor que ele veio. O plano da salvação é resultado do amor de Deus, né? O nosso Cristo indo à cruz é resultado desse grande amor de Deus. Hoje nós temos a presença do Espírito Santo dentro de nós, que é resultado desse grande amor de Deus. Hoje nós temos esse acesso a Deus, que é resultado, né, esse grande amor. E nós temos a intercessão, que é a oração, que não existe sem o amor, sem a compaixão. Um dos propósitos da oração de Paulo foi para que a igreja entendesse, olha lá, mais uma vez, e exercitasse o amor de Deus, tá, irmãos? Então, esse entendimento ele só vai vir de uma comunhão com Deus, né? De um particular com Deus, esse entendimento e esse exercício, né? Então, Robinho, nesse tópico aí a gente vai falar de arraigados e fundados em amor, né? Então a gente fala de uma plantação, né? E a gente fala de um edifício, né? E aí lá em João capítulo 15, versículo de 1 a 5, Jesus disse que aquele que estiver plantado nele dá muito fruto. E esta plantação, o que é? É o amor. Lá em João capítulo 15, versículo de 9 a 10, que fala que Jesus é a videira verdadeira e nós somos os ramos, nós somos os galhos dessa videira. Jesus está dando ali uma orientação para que nós estejamos ligados ao tronco desta videira, né? A estrutura daquela videira, né? E nós já falamos em aulas anteriores, né, a respeito do fundamento. Fundamento sobre edifício, né? o edifício, Mateus, o fundamento, né? O pedra, amor. Né? A pedra. Exatamente, a pedra de esquina. Então nós estamos arraigados, quer dizer, plantados, né? E fundamentados no amor. E nós falávamos naquela ocasião, quando falamos de fundamento, né? Que o que liga uma pedra a outra é o amor, né? Aquela base de cimento que liga uma pedra a outra é o amor. E no texto de Efésios capítulo 4, mais um pouquinho para frente a gente vai estudar isso, diz que a ligadura do corpo, né, do corpo de Cristo é o amor. As juntas e medulas é o amor. Então, sem esse amor, nós não temos. Nós somos pedras separadas. Pedras separadas não formam um edifício,
né? Blocos separados não formam edifício. Então ele tem que estar fundamentado no alicerce através do amor e fundamentados as pedras umas nas outras através do amor. A plantação é a mesma coisa. E somente assim nós daremos frutos. Exatamente. Né? E muitos frutos. Exatamente. Muito interessante. Então não dá para nós dizermos, né, que alguém se desarraigado e fundamentado não está dando fruto, né? Tem alguma, né, precisa rever alguma coisa, né? Nós precisamos frutificar, nós somos igreja do Senhor, nós somos canal de bênção na vida dos outros. Então, realmente, o Senhor está olhando para nós e Ele está buscando isso, né? Cadê os frutos, né? Cadê os frutos da nossa própria vida? Exatamente. Tremendo. Vamos lá falar sobre o amor, a virtude cristã, tá, irmãos? Então o amor é atributo divino. Olha lá, a Bíblia diz: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, o amor é o centro de tudo, né, irmãos? Então, a Bíblia diz também que nós seríamos conhecidos, né? Se não me engano, o texto, nós seríamos conhecidos como filho de Deus se nós nos amássemos uns aos outros. Esse texto, né? João, se eu não me engano, é João 13:34, os discípulos, né, serão conhecidos se amar uns aos outros. Então é a marca, né, irmãos? Então não tem como nós, né, como nós já estudamos aqui, que somos aí um mistério revelado, né? A igreja de Cristo, nós não, e o amor, como foi dito, né? Esse amor precisa ser externado. Não adianta nós dizermos que nós amamos, mas não, qual é a oportunidade que nós temos, né, irmãos? É quando acontece alguma situação, nós precisamos externar esse amor. Exatamente. Né? Alguém que ama, a Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que, né? Deu. Então ele faz, o amor ele vai trazer o fazer algo, né? Então foi por amor que Cristo entregou, olha lá, se entregou para o resgate da humanidade. Então, não dá para dizer que quem ama, eu amo a minha esposa, mas eu não faço, eu não cuido. Eu amo meu esposo, mas eu não cuido. Eu amo os meus filhos, mas eu não cuido, eu não conduzo. Então, quem ama faz, né, irmãos? Então, quem ama, esse amor, ele te constrange a realmente a nós fazermos as coisas, né? A nós demonstrarmos esse amor, porque como nós dissemos, o amor não é um sentimento, né? O amor ele é decisão, ele é ação. Então ele precisa ser acompanhado de ações que comprovem que realmente você tem esse amor dentro de você, né? E ele é um mandamento também, né? Porque é o maior, ordem, né? É uma ordenança, é o maior dos mandamentos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo, que é o segundo, né? Esses dois mandamentos, o próprio Senhor Jesus Cristo disse, depende de toda a lei. Então, precisa ser manifesto, né? Ele manda nós amarmos e aí não tem como fugir, irmãos. A manifestação do amor, ele é mediante a nossa convivência, né? À medida que nós estamos convivendo, vai acontecendo as situações e nós precisamos realmente estar cheio desse amor e na hora que precisar, essa manifestação precisa ser cheio de amor. E aí a gente é cheio de amor no falar, né? A gente precisa ser cheio de amor no postar, que hoje em dia tá um negócio aí que tem cada postagem que, né, só Deus. A gente precisa ser cheio de amor naquilo que realmente a nossa vida ela pede para nós. Na hora de nós realmente fomos ajudar alguém, na hora de resolvermos alguma coisa no trabalho, porque o nosso Deus ele está de olho em nós. Não tem como. O nosso Deus, as testemunhas também, a Bíblia diz que nós estamos rodeados por então testemunhas. tem muita gente nos olhando e a primeira fala é aquela, né? Aquela fala que nós já conhecemos. Isso é porque é crente. Então, é que realmente nós possamos manifestar esse amor, né? Essa graça aí da parte do nosso Deus. Vamos lá? Vamos lá, né? Lê para nós, por favor. O amor é a maior de todas as virtudes e o princípio que norteia o fruto do Espírito. Ciente dessa relevância, o apóstolo implora a Deus para que o viver da igreja seja arraigado e alicerçado no amor. Olha nós já falamos, forte, né? Mas a preocupação do apóstolo Paulo, né?
Vamos embora. Ponto 2, arraigados e fundados em amor, né? Após rogar ao Pai pelo poder do Espírito e a habitação de Cristo, também já falamos também, né? O apóstolo clama que a igreja possa também compreender e praticar o amor, né? Já falamos bastante também, né, irmãos? Então, eu compreendo, mas e a prática, né? E a hora, a prática é nas circunstâncias da vida, né, irmãos? Não tem como nós não praticarmos. Exatamente. Né? Então, na hora que precisar, tá? E nós vamos ter essas situações aí quase que diárias, né? Quase que diárias, sim, ou melhor, constantes. diariamente você vai precisar, né, manifestar, ou melhor, diariamente você terá as oportunidades. Né? Não falta, melhor dizendo, não faltarão oportunidades para você demonstrar esse amor, tá? Então não perca essa oportunidade, seja bênção aí. Então nós temos os desafios do mundo, os desafios da carne, né? Temos os desafios também que são impostos a nós, né? Por Satanás. Satanás nos desafia muitas vezes, exatamente. São os inimigos, né? Os inimigos do povo, né? Os inimigos do homem é a carne, Satanás e o mundo, né? Mas também nós temos os desafios de Deus para a gente, né? Verdade. E aí fica a decisão. Você vai dar vazão à carne ou você vai dar vazão ao Espírito? É uma decisão, né? É uma decisão. Então cabe a nós aí, e o resultado da nossa vida é fruto dessa decisão, né? Exatamente. Então como nós falamos, na hora de plantar, você pode escolher as sementes. Você só não tem condições de escolher a colheita. Né? A colheita não tem jeito. É resultado. Amém, irmãos? Vamos dar sequência aqui. A expressão arraigados e fundados em amor, está lá no Efésios 3,17 que já lemos hoje, né? Compara os santos como uma planta bem enraizada em uma casa bem alicerçada, né? Esse texto da casa nós já até vimos, né? Nas lições anteriores, está lá em Mateus 7, né? É o alicerce, né, irmãos? Então, nós só vamos realmente perseverar se esse alicerce realmente estiver construído aí em nós. Indica que sem amor a vida cristã não tem sustentação, né? 1 Coríntios 13, aí o texto fala muito forte sobre o amor, né? Não tem sustentação alguma. Então, é o amor que sustenta nós, né? Que nos sustenta, nós como igreja, nós que decidimos ser igreja, né? É bom lembrar isso, né? Ninguém é obrigado a ser igreja. A igreja é uma decisão pessoal, né? E voluntária. Eu decido ser igreja, tá? E agora essa igreja, ela precisa realmente manifestar esse amor. Está plantado, está enraizado, está alicerçado, tá? Nesse amor que é Cristo, que é a palavra de Deus, que é realmente essa graça, né? Que nós temos. Então, esse era o desejo de Paulo, esse pedido aí, né, veemente de Paulo para que a igreja tivesse a mente alicerçada. Né? Mas temos aqui, vamos lá, ponto 3, né, no nosso subtópico, né, a intensidade do amor de Cristo. Lê para nós aí. Consciente de que somente o Espírito pode fazer entender e experimentar a grandeza do amor de Deus, Paulo pede para que os crentes conheçam a intensidade do amor de Cristo. Aí fala no capítulo 3, versículo 18 e 19, né, o texto é bastante rico também. Poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Mas ele esvaziou-se de si mesmo, tomou a forma de servo. Então essa largura fala de generosidade.
Tá? O cumprimento refere-se à experiência do crente em sua caminhada com Deus. Tá? Então é o cumprimento, é a experiência. A altura é a dimensão vertical de um corpo e ela está associada à prática da vida cristã. Nossa, tá? Aí tem o capítulo 4, versículo 15 de Efésios, né, para você conferir lá na sua casa, que diz que nós adquirimos maturidade espiritual. A profundidade, ela é revelada ao homem espiritual por intermédio do Espírito Santo. Então, profundidade é mais ou menos aquilo que você falou, né? É a gente mergulhar realmente, né? Quando nós mergulhamos, nós revelamos aí a profundidade desse amor de Deus, ou seja, nós conhecemos a profundidade desse amor de Deus. E é interessante que você colocou agora do mergulho, porque é num mergulho que nós nos molhamos por inteiro, né? Isso. É como você colocou também a questão do desejo de Deus, é que realmente tomar o controle, ter aquela habitação não temporária, né? Não de algumas partes da nossa casa, mas ele tomar uma direção aí permanente. Então o mergulho em Deus é isso, é você deixar realmente todas as suas áreas, né? Falar, Deus está aqui, ó. Pode entrar, como diz o louvor que a gente canta, né? Mas tem coisas que a gente canta e não vive, né? A casa é sua, pode entrar, no esvazio. Mas na hora que o Senhor bate ali na portinha ali, né? Encontra a porta fechada. Então, esse é o desejo de Deus, né? Então é tremendo isso, a generosidade, a experiência, a altura, né? E a vida com Deus aí. Exatamente. Tremendo, né, irmãos? Então, parece uma meta inatingível, né? É inatingível nos esforços humanos, né? Mas aí ele fala de um amor que excede o entendimento. Então, ninguém consegue explicar e ninguém consegue entender, mas ele é possível, né? Ele é possível porque se o próprio Deus, ele nos deixou este mandamento de amar, é porque é possível. Com certeza. Né? Então, é buscar em Deus realmente, né? Porque Exatamente. só nele. Por isso que o apóstolo Paulo, ele deixa bem claro, né? Que nós vamos precisar do poder do Espírito, estarmos arraigados em Cristo para nós podermos manifestar esse amor. Só o Espírito pode fazer entender, né? Só a ele grandeza. realmente, né? Pode nos dar essa compreensão e nos dar essa graça de nós praticarmos. Mas olha quantas bênçãos espirituais, né? Tem aí o pote da graça, né? Exatamente, o pacote. Vamos para o nosso resumo do nosso ponto 2. Nesse ponto, Paulo enfatiza a necessidade de total compreensão do amor de Deus e o crescimento espiritual dos crentes até alcançar a perfeição. Olha aí. Então, é bom nós deixarmos claro, né, que essa perfeição não chega aqui, né? Mas ela é a nossa meta. Dentro dessa esfera terrena ela não chega, mas é o padrão, né? E o padrão de Deus, nós já falamos isso algumas vezes, ele nunca vai diminuir o seu padrão. Muito pelo contrário, mas ele deixou o Espírito Santo para nos ajudar a nós, né? Estamos galgando cada dia mais. Alcançarmos essa meta. Esse é o nosso, né? Essa é a nossa referência, né, irmãos? Então, já falamos também, é importante nós termos pessoas como referências, mas o nosso padrão é Ele. É Jesus. Né? É a perfeição. É a altura que nós temos que atingir é a altura de varão perfeito, que é a altura de Jesus, que foi o único homem perfeito que viveu aqui nessa terra. Então, o nosso parâmetro, o nosso padrão é Jesus. Aí o texto de Hebreus capítulo 12, versículo 2, diz assim, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então, a nossa meta é Jesus. É Ele. Vamos embora. Nosso ponto 3, né? Chegamos aí no nosso último tópico, né? A bênção de Deus excede o pensamento humano. Olha aí. Como nós já colocamos aqui, né, irmãos? A dimensão das bênçãos divinas. Paulo lembra de que a magnitude do poder de Deus é capaz de fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Isso indica que o que Deus pode fazer ultrapassa em muito nossos, olha que coisa tremenda. Falamos sobre isso. Nossos melhores anseios e desejos. Quer dizer que a mente humana é incapaz de alcançar a dimensão das bênçãos divinas, tá? Então, o nosso Deus, ele tem muita coisa para nós, irmãos. Então,
Vamos ficar ligados. Nesse sentido, Paulo declara que as coisas que sequer subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. 1 Coríntios capítulo 12, né? Que forte, isso aí. né? Capítulo 2 de 1 Coríntios. Então assim, nem subiu, nem chegou ainda ao seu coração, nem chegou na sua mente, né? O que Deus tem preparado. Então, deixemos aí de ficar questionando, né? Por que Deus não faz assim? Por que Deus não já fez? O nosso Deus, Ele está trabalhando ao nosso favor. Cabe a nós aí entrarmos dentro do querer de Deus, ouvirmos a voz de Deus, realmente recebemos as orientações e seguirmos, né? Porque muitas das vezes nós buscamos a orientação, essa orientação chega para nós, mas e agora? Eu sigo essa orientação? Porque muitas das vezes a orientação de Deus, ela foge muitas das vezes daquilo que a gente estava pensando. Deus, mas eu estava pensando naquilo ali. E a orientação de Deus veio para você fazer isso aqui. Então, na dúvida, irmãos, segue sempre a orientação de Deus. Porque essa orientação nunca erra. O que temos? Isaías 55:9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Olha isso. Então, não cabe a nós que, lógico, né, irmãos? Nós somos seres humanos, nós questionamos, né? Alguns tentam colocar Deus na parede, né? Com suas orações, com seus gritos, mas o nosso Deus, ele tem uma expressão que fugiu agora, ele não se deixa, tem uma expressão, daqui a pouco eu lembro, ele não se constrange, irmãos, ele não se deixa impressionar. Isso, obrigado. Ele não se deixa impressionar com choro, com grito, não. Ele continua, né, tocando ali o projeto dele. Dentro da agenda dele, está marcado para tal dia e tal dia vai acontecer. Importa que nós realmente entremos dentro aí da forma dele e do querer de Deus, tá? Então se submeta ao seu Deus. Tá? Entenda que Ele tem o controle e o domínio de todas as coisas, Ele está trabalhando e quando Ele te apresentar o que Ele tem, você vai entender. É sempre assim, às vezes a gente quer hoje, mas o dia que acontece, nós reconhecemos e falamos, rapaz, realmente, não poderia ter hora melhor para que isso tivesse acontecido. Tá? É o tempo de Deus que é o tempo perfeito. Vamos lá, temos mais? O convite para a adoração, é para nós, né? Paulo encerra esse capítulo com o convite de adoração a Deus, cuja glória é devida na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações. E aí encerra no versículo 21 do capítulo 3, encerra aí este capítulo, né? Um convite que Paulo faz para a adoração, né? Até puxei aqui, ó. A esse glória, pode ler. A esse glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Então termina com uma mensagem de louvor, né? Toda a glória, né? Toda a honra e toda a glória. E é interessante, né? E quando essas bênçãos chegarem, né? Nós precisamos entregar a honra, né, irmãos? Entregar a glória. Dar a devida glória a Deus. Então, muitas das vezes as bênçãos chegam e a gente pensa que foi pelo nosso esforço, né? Pelo nosso sacrifício. Lógico, né, irmãos? Existe a parte do homem, mas nós sabemos que até essa parte ainda nós dependemos dele. Sim. Se nós fizemos alguma coisa, é porque ele nos deu a condição de fazer. Ele nos capacitou, nos deu sabedoria, nos deu fôlego de vida, né? Então, mesmo a nossa parte, é ele quem nos capacita. Então, quando nós recebermos algo, nós precisamos entender, a Ele seja toda a honra e toda a glória. Amém? Os nossos corações estejam submissos, né, a Ele, reconhecendo, né, que realmente nós somos dependentes dEle. Nos versículos anteriores, ele discorreu acerca da boa nova do ministério revelado, das muitíssimas riquezas de Cristo conferidas à igreja, da grandeza do poder de Deus e da infinitude do amor e de todas as bênçãos divinas que excedem a compreensão humana. Então, a gente falou muito sobre isso hoje, né? Que as coisas de Deus excedem o compreendimento, a compreensão. Até nós
né, que temos contato com Deus, muitas das vezes a gente se surpreende, né? Porque o nosso Deus, ele faz as coisas e a gente muitas vezes se surpreende. Imagina aquele que não tem contato com Deus. Então, o mundo não entende, né? O mundo não entende as nossas reações, porque nós temos contato com Deus e realmente foge à compreensão. A única coisa a ser acrescentada era o louvor ao Senhor. Louvor ao Senhor Deus por tamanhas dádivas, tá? Então, mais uma vez, irmãos, lembremos de que o que nós recebemos vem da parte de Deus. É o nosso Deus quem opera, quem nos dá graça, sabedoria, até porque se Ele quiser terminar com a nossa história hoje, sim, Ele encerra, né? Então, nossos planos, isso e aquilo, nosso conhecimento, tudo isso cai por terra se realmente Ele decidir encerrar a nossa participação na terra hoje, tá? Então, toda a honra e toda a glória é dada ao nosso Deus. Amém, irmãos? Estamos chegando ao término, né? Ponto 3, a glória devida a Deus. Para nós ler, por favor. Finalmente, Paulo prossegue a ensinar que Deus deve ser glorificado na igreja e em Cristo. Quer dizer que os atos de louvar e glorificar a Deus fazem parte dos propósitos da instituição da igreja. Esse é um dos objetivos, né, irmãos? De nós louvarmos, né? Vamos lá, ensinar que Deus deve ser glorificado na igreja e em Cristo. Nós sabemos que existe o templo, né, irmãos? Mas a verdadeira igreja, nós somos a igreja, né? Nós somos o mistério revelado por Deus, né? Agora nós somos a igreja e nós precisamos glorificar, né, essa pessoa bendita de Cristo na nossa vida. E é realmente o transmitir da nossa vida, né? É o que sai da nossa vida que vai dizer se nós estamos glorificando a Deus ou não. É basicamente aí o nosso testemunho, né? Lembrar que lá no comecinho, né, os textos estão ali embaixo, capítulo 1, versículo 6, versículo 12 e versículo 14, fala quais foram os propósitos aí da instituição da igreja. Foi justamente para o louvor da sua glória. A igreja foi instituída para o louvor da glória do Senhor, tá? Finalmente, Paulo prossegue a ensinar que Deus deve ser glorificado na igreja e em Cristo. Tá? Então, esse é o objetivo da igreja, né, irmãos? Exatamente. Ser louvor e glória ao Senhor. A igreja nunca, isso é interessantíssima essa parte, a igreja nunca terá glória em si mesma, pois toda a glória é exclusivamente tributada para Deus por intermédio da obra de Cristo. Tá, irmãos? Então, mais uma vez a gente lembra, né? O que acontece, as coisas que acontecem na nossa vida, né? Essa graça que nós recebemos, ela tem uma base. Essa base é a obra de Cristo, é o sacrifício de Cristo, é a morte de Cristo ali na cruz que realmente trouxe esse acesso, né? Nos faz igreja agora, e aí toda a honra e toda a glória é exclusivamente tributada, é entregue a Ele e, né, nós, como igreja, nós não temos que ter essa dificuldade, irmãos, de entregar a honra, né? Nós sabemos que alguns homens, a gente vê até dentro da Bíblia, temos a figura aí do Nabucodonosor, né, que é uma das figuras principais, que decide receber honra e aí realmente se complica, né? Vira praticamente bicho, fica 7 anos aí vivendo, não é isso, né? Exatamente. Na mata como um animal mesmo, até reconhecer que a honra era de Deus, tá? Então, o homem não combina com glória, né? Quando o homem decide, né, que aqui a glória dele, ele começa a fazer aquilo que realmente ele não está autorizado a fazer. Então, nós não combinamos com glória. Ser honrado em algum momento, ter o seu nome reconhecido é uma coisa, mas tomar essa glória para si, achar que é você, não, isso aí já não cabe a nós. Nós podemos fazer um trabalho bem feito, podemos ser bons profissionais, podemos ser crentes abençoados, mas nós tributamos toda a honra e toda a glória a Ele. Até porque nossa dependência total é dele. Robinho, deixa eu só dar uma explicada nessa imagem aqui, talvez vocês não consigam ver aí nos dispositivos de vocês, mas essa imagem aqui, ela é uma visão de cima, e aqui ao lado desta parte branca aqui que forma uma cruz, são pessoas. Então as pessoas estão em volta, formando aí
uma imagem da cruz. Coisa muito linda, né? Então, o que significa isso? Que nós todos devemos estar unidos uns aos outros, mas em volta da cruz. O que a cruz significa? O sacrifício de Jesus Cristo que Ele fez, o sacrifício vicário, o sacrifício de substituição. Né? Nós é que merecíamos a cruz, mas Ele se fez maldito por nós. E este sacrifício é suficiente para que nós estejamos arraigados e fundamentados nele. Tremendo, né? Suficiente, né? Ele é suficiente para nós. Exatamente. Então, sem essa base, nós não existimos, né? Sem o Evangelho, sem a obra de Cristo. Resumo do ponto 3... As bênçãos espirituais são ilimitadas, olha aí, irmãos, né? E estão disponíveis ao cristão, e somente o nome de Deus deve ser eternamente glorificado. Então, existem bênçãos espirituais ilimitadas para nós. Cabe a nós tomarmos posse, né? Conduzimos a nossa vida aí de uma forma que realmente agrade ao nosso Deus. Amém, irmãos? Chegamos aqui ao nossa conclusão, né? Isso. Para nós, né? A ousada intercessão de Paulo anelava o fortalecimento da igreja. O apóstolo tinha ciência de que o perseverar do cristão dependia de 4 princípios basilares, os quais ele pediu a Deus em oração. Aí o próximo slide vai falar dos... Né? O fortalecimento de poder, a presença plena de Cristo, o intenso exercício do amor de Deus e o contínuo crescimento espiritual até encontrar a perfeição. Durante esse processo, o povo de Deus deve glorificá-lo em todo o tempo. Interessante essa palavra processo, né? Que é um processo, né? É um processo aí que vai envolver toda a nossa vida e toda a nossa história. Sim, porque até encontrar a perfeição, nós só vamos encontrar a perfeição quando nós nos desvencilharmos deste invólucro, né, desta embalagem que é o nosso corpo. Então, enquanto estivermos dentro deste corpo, nós estamos em desenvolvimento. Então, é progressiva, né? Exatamente. É a santificação progressiva, cada dia mais, né, irmãos? Então, nós louvamos a Deus, né? Durante esse processo, o povo de Deus deve glorificá-lo. Exatamente. Tá, nós sabemos, nós sempre falamos isso, né? A vida espiritual não é uma vida fácil, mas o Senhor não tem coisas fáceis para nós. Porque as coisas de Deus são duradouras, as coisas de Deus ministram crescimento, desenvolvimento. Então, constantemente somos confrontados, mas nós louvamos a Deus por isso. Porque o nosso desenvolvimento espiritual foi por meio disso. Dos processos que passamos, e hoje nós temos aí já alguma maturidade espiritual. Lógico, todos nós estamos ainda em construção, né? A cada dia mais um bloquinho é colocado, as experiências com Deus, mas nós louvamos, só temos que louvar a Deus, né? Agradecer a Deus por mais essa aula. A gente vê Paulo com sede de que os irmãos se intensificasse, buscasse mais, se entregasse, e essa é a nossa sede para você. Você que vai ouvir essa aula, tá? Que Deus te abençoe, que você se envolva, seja intenso com Deus, né? Não seja morno, né? Mas seja realmente quente na presença de Deus. Não seja morno, não seja frio, mas esteja com intensidade na presença de Deus, amém? Nós louvamos a Deus, já lembrando os irmãos que logo mais às 19 horas, né? Isso. Nós teremos aí o nosso culto online, todos possam estar conectados e que sejam abençoados em nome de Jesus. E lembrando que você, quando assistir essa aula aí, você tira uma foto e você vai postar lá na hashtag que nós lançamos ontem, EBDOBPC em casa. Vou repetir, EBDOBPC em casa. Tira a foto, põe a hashtag e na semana que vem nós já vamos colocar as fotinhos de vocês aí no final da nossa aula. E isso, claro, se a nossa conexão de internet ajudar, né? Que hoje nós tivemos um problema, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Deus abençoe, tá? Vamos estar orando, né? Agradecendo a Deus, pedindo que o Senhor continue abençoando os irmãos. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos por mais esse tempo, Senhor, aqui em contato com a Tua Palavra. Nós sabemos que todas as vezes que nós nos prostramos ao ouvir a Tua Palavra, nós estamos sendo transformados por ela. Pedimos a Ti, Senhor, por cada vida, por cada lar. Pedimos àqueles, Senhor, que estão internados, que estão em dificuldades. Pedimos a Ti, Senhor, Deus, pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso Brasil, por os outros países, que o Senhor conduza, Senhor, que o Senhor tenha de misericórdia de nós. Nós
reconhecemos que nós não temos, não somos, não podemos, mas o Senhor é em nós. Então, cuida do teu povo, tende misericórdia das autoridades, ajuda, esclarece. Pai, nós te louvamos e te agradecemos e pedimos que o Senhor continue conduzindo todas as coisas. Muito obrigado, nós oramos assim no nome do teu Filho e te agradecemos. Amém.